Ele saiu. Boa noite a todos, queridos amigos da TV AME Serra Gaúcha. É com uma alegria imensa que nos reunimos uma vez mais, nesta segunda-feira, no dia 8 de novembro de 2021, para mais uma live. Convidamos a todos que façam as suas inscrições no nosso canal, que deixem os seus comentários no chat, para que assim possamos avaliar aquilo que devemos melhorar, aquilo que nós podemos trazer com mais qualidade, para que vocês também possam participar deste nosso canal, que é um canal de todos. Hoje nós temos a grata satisfação de termos aqui conosco o Wallace Oliveira, ele que é mineiro, funcionário público, auditor fiscal da Receita Estadual do Estado de Minas Gerais. Ele é graduado em Economia e Direito Tributário, profundo estudioso da doutrina espírita, é autor de livros como O Sermão Profético, Os Três Homens e um Espírito, O Relógio Cósmico de Deus, e mais um que está no forno. Boa noite, Wallace, tudo bem? Boa noite, Samira. Boa noite, Vitória. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, pessoal, amigos da AME Serra Gaúcha. É uma alegria estar contigo novamente para ouvirmos o que tu nos trazes hoje sobre a figueira, a parábola da figueira, que nós vamos compreender com esses teus estudos profundos, que tu compartilha conosco a cada vez que nós buscamos entender um pouquinho mais das parábolas de Jesus. Nós vamos fazer um agradecimento pela presença de todos, os que nos ouvem diretamente pelo canal da TV AME Serra Gaúcha, pelo Facebook da TV da AME Serra Gaúcha e também através dos nossos queridos amigos da TV Secal, que retransmitem o nosso sinal. A todos vocês, o nosso boa noite, e a todos que irão assistir posteriormente, porque esta live também ficará no nosso canal, nós queremos deixar a nossa saudação de bem-vindos a esta nossa live da noite de hoje. Vamos, então, fazer um agradecimento, solicitando aos mentores amigos que possam nos envolver nas suas vibrações amorosas, que, em nome de Jesus, possam envolver o palestrante da noite, para que juntos possamos receber os seus profundos estudos, para que possamos ser tocados nos nossos corações, compreendendo a parábola da figueira. Então, nós pedimos, Mestre Jesus, a sua bênção, hoje e sempre. Querido amigo Wallace, nós estamos aqui para ouvi-lo uma vez mais. Seja muito bem-vindo nesta noite. Obrigado. Boa noite, gente, amigos da AME Serra Gaúcha. Mais uma vez, né, estou aqui para falar para vocês. Um grande prazer, né, ter recebido o convite. Né? Nós vamos fazer hoje uma reflexão sobre uma das inúmeras parábolas de Jesus. Essa também ela é uma parábola aparentemente muito simples, mas muito bacana. Ela traz uma mensagem muito boa. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação de uma tela, tá? Esperar aparecer. Já está. Já está aparecendo, né? Então, nós vamos tratar hoje da chamada parábola da figueira.
E essa parábola, nada mais, nada menos, a gente vai demonstrar aqui que ela vai falar do momento futuro do chamado envio do outro Consolador, que a gente entende ser o próprio Espiritismo, né, com o retorno do Cristo e da chegada do chamado final dos tempos. Tá? Então, gente, como toda parábola, ela encontra-se também inserida num contexto. Então, vamos aqui rapidamente entender qual é esse contexto no qual ela está inserida. Né? Consta lá nos evangelhos, né, que no ano lá de 31 depois de Cristo, né, da Era Comum, 2 dias antes da celebração da festa da Páscoa judaica, ou seja, ela acontece na primavera do mês específico judaico que chama Nissan, consta que Jesus havia acabado de sair do templo de Herodes, que é o templo de Jerusalém, né? Quando então ele, citando antigas profecias, previu naquela ocasião a sua destruição. Então, em seguida, Jesus e os seus discípulos foram por o Monte das Oliveiras. E lá chegando, o mestre proferiu aquele seu famoso e enigmático sermão profético, em resposta ao questionamento feito pelos seus seguidores, né, sobre os sinais indicativos para alguns importantes acontecimentos, né, alguns importantes acontecimentos futuros. Inclusive, esse assunto do sermão profético consta aqui, né, o estudo que a gente já fez antes, né, está gravado aqui para vocês na AME Serra Gaúcha, para quem quiser um dia ir lá rever. Tá? Então, os seus discípulos questionaram, né, o seu mestre sobre quando tudo deveria ocorrer e quais seriam os sinais futuros precursores da destruição da cidade de Jerusalém, do seu retorno, né, do retorno do Cristo, e da chegada do chamado final dos tempos, quando deveria ocorrer, o que eles chamavam de fim deste mundo, no chamado dia do juízo. Ou seja, isso aí é o que são aquelas 3 perguntinhas feitas pelos discípulos para Jesus, né? E como resposta, ou seja, o resumão do que tratou o sermão profético, Jesus tratou de 6 questões básicas. Ele tratou da destruição da cidade de Jerusalém, do seu templo, que, segundo os registros históricos, já aconteceu, né? Ocorreu ali, né, no ano 70 e também a outra segunda parte no ano 135 da Era Comum. Fato esse que, inclusive, ocasionou a chamada diáspora judaica, que é a expulsão dos judeus de Jerusalém. Ele tratou também daquela chamada apostasia, que é o quê? A deturpação da doutrina cristã primitiva, original, né, que ocorreu ali a partir do ano 380 da Era Comum, né, coincidindo com aquelas épocas dos chamados concílios ecumênicos e a transformação do cristianismo como a religião oficial de Roma. Ele tratou também da promessa do envio do outro consolador, né, em grego, né, o Paráclitos, que é aquela que viria para restabelecer a verdade divina que fora antes deturpada, né? E esse fato, né, a gente demonstrou lá que ele aconteceu a partir dali de meados da segunda metade do século XIX, ou seja, por volta ali a partir do ano de 1850, com a vinda do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Ele tratou também da chamada ascensão do novo reino. Que reino é esse? É o surgimento da chamada Roma papal, que substituiu naquele cenário político daquela época, né, a Roma pagã, ou seja, o Império Romano que ruiu. E isso aconteceu ali a partir do ano de 508, 610 da Era Comum. Ele também tratou da chamada Grande Tribulação, que foi aquela instauração de um longo período de grandes aflições do mundo, que foi durante todo aquele longo período da Idade Média, ou seja, a partir da mais ou menos 610 da Era Comum, chegando ali próximo dos séculos 18 e 19. E, por fim, ele também tratou da chamada parousia, que são aqueles sinais futuros do retorno do Cristo ao mundo, que a gente acredita, né, que ele já retornou ali também por volta da segunda metade do século XIX. Então, a gente, inclusive, tem como montar essa linha do tempo, né, demonstrando
né, que segundo o entendimento que a gente faz daquelas antigas escrituras, né, judaico-cristãs, né, o entendimento que a gente pode colocar assim espírita seria a visão historicista dessas antigas profecias. O que significa isso? Demonstrando que os acontecimentos previstos aconteceram ao longo dos tempos e não exatamente vai acontecer ainda tudo no futuro ou já aconteceu tudo no passado, de acordo com outras correntes de entendimento. Então, a gente viu que Jesus, em seu sermão, não só advertiu os seus discípulos, mas também falou a eles sobre muitas outras coisas, inclusive fornecendo sinais precursores e anunciadores do momento futuro do seu retorno. E aí consta lá no contexto, né, que o mestre, concluindo todas as suas incríveis advertências e revelações, proferiu uma sequência de 6 parábolas, conhecida como as chamadas parábolas da vigilância, né, a fim de melhor esclarecê-los, né, sobre aquelas questões, começando por esta, né, que eu vou trazer para vocês hoje para a nossa reflexão, a parábola da figueira. E a parábola é essa, né? Após o sermão, Jesus disse aos seus discípulos: aprendei, pois, a parábola da figueira, ou seja, tomem ela como lição. Olhai para a figueira e para todas as árvores, ou seja, perceba, prestem atenção, né? Essas outras árvores, a gente vai ver lá que como essa figueira está plantada no meio da vinha, então essas outras árvores são as videiras. E ele continuando, quando seus ramos se tornam tenros, ou seja, já tem rebentos, ou seja, inícios de frutos, e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. E aí ele deu uma preliminar do que seria a interpretação dessa parábola. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, que coisas ele falou? Aqueles sinais precursores que ele anunciou no seu sermão profético. Aí ele falou, sabei que ele o quê? O fim deste mundo, ou chamado final dos tempos, com a chegada do chamado reino de Deus, está próximo às portas. Aí ele concluiu, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a gente vê que realmente ela aparentemente é uma parábola bem simples. Mas qual será a sua interpretação? Vamos ver, né? Então, como eu costumo fazer em todas as interpretações de parábola, eu vou trazer para vocês aqui a técnica hermenêutica segundo a Cabalá judaica, que é aquela utilizada pelos rabinos judeus, né? Que eles compreendem que praticamente toda parábola, né, apresenta 4 níveis de entendimento, e essa também apresenta 4 níveis de entendimento. Quais são eles? O primeiro nível é aquilo que a gente chama de interpretação literal. É aquele entendimento que a gente fez até agora, que a gente tira da chamada primeira leitura. E dali, geralmente, a gente costuma tirar o sentido moral do ensinamento, que é aquele de fácil compreensão, mas difícil de pôr em prática, né? O segundo nível é aquele que a gente faz uma conexão ou concordância de entendimento com outras parábolas e ensinos contidos tanto no chamado Novo Testamento da Bíblia quanto no Antigo Testamento da Bíblia. E ali a gente costuma fazer o que a gente chama de concordância sistêmica, ou seja, o entendimento num ponto tem que concordar com o entendimento do outro. O terceiro nível é aquele que a gente faz a identificação e constatação do verdadeiro sentido das figuras simbólicas e alegóricas utilizadas nos ensinos de Jesus, né? E aí a gente, após a constatação do real sentido delas, a gente junta os pontos e a gente constrói como se fosse o quê? Uma nova história, ou seja, a gente tira a interpretação literal e atinge um sentido mais profundo. E o quarto nível é aquele sentido mais profundo, é o que a gente chama de sentido espiritual, da onde a gente tira ali os chamados mistérios, as profecias envolvidas e as questões escatológicas. O que é isso? É uma palavra de origem grega que significa aquelas questões que remetem ao chamado final dos tempos. E essa trata, como eu disse, né, sobre certas questões que a gente vai ver.
Então, vamos lá. Primeiro nível de entendimento. Vamos refletir qual foi a primeira mensagem que a parábola nos trouxe. O que Jesus quis dizer? Que assim como a mudança no aspecto ou na aparência da figueira fornece os preciosos sinais indicativos da passagem do tempo, ou seja, das diferentes estações climáticas do ano, mostrando que a proximidade do momento da chegada da colheita dos figos, né? Então, por comparação, todos aqueles sinais precursores, ou seja, aqueles sinais proféticos fornecidos por Jesus em seu sermão, também serviriam para ajudar os seus discípulos a discernir, ou seja, a compreender melhor quando, ao longo dos tempos, estivesse próximo o momento futuro referente tanto ao seu retorno quanto à chegada do chamado final dos tempos. E como a gente viu lá, como eles ainda estavam naquela simbólica primavera, né? Vamos colocar assim, próximo da celebração da festa da Pêssah, né? Da Páscoa judaica, então deveriam todos que aguardar o quê? O transcorrer do tempo com a posterior chegada da chamada nova estação, que é o verão. Mas, como aqui tratou de algumas questões específicas, que vale a pena eu trazer para vocês essa noção, né? Para quem não conhece, então a gente vai entender um pouquinho aqui de questões de botânica relacionadas à questão da figueira. Os estudiosos lecionam que, naquela época, as figueiras, após a perda das suas folhas durante a estação do outono, a partir do mês judaico de Tishrei, né, que é ali por volta do nosso outubro, porque os meses lá não coincidem com os nossos, né, eles estão no hemisfério norte, a gente está no hemisfério sul, né, e tem a questão de calendários que são diferentes, né, eles falam lá que as figueiras já apresentavam seus primeiros rebentos, ou botões de frutos, que são chamados figos verdes, no final do inverno, por volta ali dos meses específicos judaicos que coincidem com o nosso fevereiro. Então, esses primeiros frutos precediam, em cerca de 2 meses, a brotação das folhas novas, né, nos ramos da figueira, que apenas ocorria na primavera, durante o período da Páscoa, a partir daquele mês de Nissan, que ele por volta de março do nosso calendário, quando então eles já apresentavam os sinais do seu amadurecimento. O que é importante a gente entender aqui? Que os frutos precedem o nascimento das folhas na figueira. De fato que, se a figueira já tem folhas, ela já tem que apresentar seus frutos verdes, seus figos verdes. E isso é importante porque a gente precisa dessa informação para compreender uma outra parábola relacionada ao assunto da figueira, que é a chamada parábola da figueira seca, que não é o assunto de hoje, mas eu vou trazer isso para vocês. Porque consta lá que Jesus procurou, né, viu no caminho uma figueira que tinha folhas e procurou fruto e não achou. Ou seja, aquela figueira, ela já teria que apresentar seus figos verdes, tá? Continuando, contudo, né, os estudiosos também explicam que havia 2 safras de figos. A dos primeiros frutos, que é os chamados figos temporãos, que ocorria no início do verão, durante o período de uma outra festa, que é a chamada festa de Pentecostes, por volta ali dos meses judaicos que coincidem com o nosso junho, né? E outra, mais abundante, que é a dos figos seródios, né? Que eles chamam desse nome, que ocorria um pouco depois, já no final do verão, durante os meses que coincidem com o nosso período de agosto. Então, aqui a gente tem um quadro para vocês entenderem que existe o quê? Uma relação, né, entre as estações do ano e algumas festas judaicas, de forma que, quando se fala em verão, na realidade a gente está falando do período de colheita dos figos maduros. Tá? Mesmo sabendo que os figos verdes já deveriam estar presentes, né, na primavera, né, durante o período de uma outra festa que é a da chamada Páscoa, tá? E isso é importante. Então, pensou em verão, a gente pensa, né, colheita dos figos, e a gente já traz naturalmente a ideia festa de Pentecostes, né? Então, demonstrando que existe uma relação entre as estações do ano, o período de colheita de certos frutos,
com algumas festividades judaicas. Então, geralmente, o sentido moral reconhecido, né, e ensinado sobre essa parábola, segundo o entendimento cristão, é esse, de que os verdadeiros discípulos do Cristo deverão se manter espiritualmente vigilantes. Por isso que essa sequência é chamada parábolas da vigilância, né? Atentos aos sinais anunciados, estando bem preparados, cumprindo a vontade de Deus, aguardando o seu inesperado retorno futuro nesse momento do chamado final dos tempos. E que os sinais proféticos revelados por Jesus no seu sermão serviriam para alertar quanto à percepção dos acontecimentos futuros precursores, ajudando a anunciar a proximidade do momento da chegada desse tal final dos tempos, com a mudança para um novo mundo, ou seja, aquela simbólica nova estação. De fato, era bem grande a preocupação de Jesus em procurar alertar os seus discípulos para que eles, de forma diferente dos demais homens, permanecessem em constante estado de vigilância e atenção, ou seja, despertamento e prontidão. Enfim, para que eles se mantivessem, né, eles mantivessem elevados seus níveis de percepção espiritual quanto ao cumprimento profético daqueles sinais precursores futuros anunciados por ele no sermão profético, tendo em vista, por outro lado, o completo estado de simbólica, a gente pode dizer assim, cegueira espiritual apresentado por aquela geração de homens, né? Para comprovar isso tudo que foi alegado, que eu disse para vocês, há, por exemplo, uma passagem evangélica na qual Jesus, falando dos judeus da sua época, que invigilantes, imaturos, insensíveis, não perceberam naquela época, inclusive, que tanto ele, o Cristo, quanto o seu primo João Batista, né, que é o precursor, que a gente entende ser a reencarnação do antigo profeta Elias, conforme Jesus mesmo anunciou, estavam cumprindo juntos, em missão conjunta, né, antigas profecias. Olha só o que Jesus disse. Essa aqui é a chamada parábola dos meninos, né, que é a parábola conhecida como a parábola dos meninos. Agora fugiu o nome. O que ela diz lá? A quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que assentam-se na praça e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos flauta e não dançastes. Cantamos a eles lamentações e não chorastes. Ou seja, eram insensíveis, né? É isso que ele quis dizer. Porque veio João, aí ele fala, não comendo nem bebendo e dizem, tem demônio. Ou seja, naquela época, o que ele está querendo dizer? Que João Batista era respeitado por muitos, mas para outros diziam que ele era um homem perturbado pelos espíritos. Ou seja, aquilo que Jesus falou, é uma cana agitada pelo vento. E aí também, ó, veio o Filho do Homem, ou seja, ele próprio, Cristo, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem com milão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, ou seja, né, enquanto ele foi seguido por alguns, muitos enxergavam Jesus como um libertino naquela época, né, que andava com gente de má índole. Ou seja, era uma geração insensível que não compreendia as coisas, não percebia as coisas acontecendo ali naquela época. Igualmente, naquele outro episódio que Jesus conversando com alguns líderes religiosos da sua época, que pediam para ele, né, tentando que ele desse algum sinal que comprovasse que ele era o Messias, aí Jesus disse para eles, olha só, quando é chegada a tarde, vocês dizem, haverá tempo bom, porque o céu está vermelho, e pela manhã vocês dizem, haverá tempestade, porque o céu está num vermelho sombrio. Aí Jesus chegou e falou, hipócritas, sabei compreender a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos, ou seja, as coisas aconteciam, ou seja, as profecias se cumprindo naquele cenário daquela época. Aí ele conclui, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Ou seja, Jesus quis dizer que assim como ainda acontece com muitos hoje em dia, naquela época as pessoas também não compreendiam certas coisas, né? As profecias estavam se cumprindo e as pessoas não percebiam. É aquela chamada, né, cegueira espiritual.
Com isso, gente, a gente cumpriu nessa reflexão esse primeiro nível de compreensão, de interpretação da parábola. Agora vamos adentrar juntos no segundo e terceiro níveis, onde a gente viu lá que a gente faz a identificação das figuras e seus significados. E aí a gente vai compreender o que Jesus quis dizer com essa figura da figueira, das outras árvores, que são as videiras, os ramos, os frutos, as folhas, essa ideia do verão. Então vamos lá, gente. A figura da figueira. Essa figura é geralmente interpretada, né, como sendo um símbolo equivalente à da videira, onde ambas as árvores representam tanto os judeus, ou seja, no seu aspecto individual, né, particular, quanto Israel, ou seja, naquele chamado aspecto coletivo, conforme se pode deduzir de algumas informações contidas em algumas passagens das Escrituras que estão aqui, lá no livro de Reis, Isaías, Jeremias, Oséias, por exemplo. Porém, né, a gente percebe que não só nessa parábola da figueira, mas também na outra, na chamada parábola da figueira estéril, porque na realidade são 3 parábolas que tratam da chamada figueira. A da figueira estéril, da figueira seca e da figueira propriamente dita, que é essa que a gente está estudando hoje. Né? Então a gente viu que tanto numa quanto na outra, Jesus havia feito uma clara distinção entre as figuras da figueira e das demais árvores, que no caso representam as videiras existentes na sua vinha. Por que a gente pode dizer isso? Porque ele disse ali, ó, olhai para a figueira e para todas o quê? As outras árvores. Se fosse o sentido igual, para que ele ia fazer a distinção? E a gente vai ver aqui. Talvez, gente, esse ponto do estudo de hoje seja o mais difícil, mas vamos prestar atenção que a gente vai ver que o sentido é bem claro e depois a gente vai entender lá que Kardec realmente entendeu isso, ele compreendeu essa diferença. Né? Então, naquela outra parábola, a da figueira estéril, Jesus havia dito, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, ou seja, na vinha, que é o lugar de plantar videiras, ele plantou também uma figueira. Então, ele fez uma distinção entre aqueles tipos de árvore. Por outro lado, compreende-se perfeitamente que Jesus, na parábola da figueira seca, que é a outra parábola, ele se referiu, na verdade, à profecia da destruição do templo de Jerusalém em Israel. Tanto que ele citou logo depois aos líderes religiosos, no caso lá foram os saduceus, a parábola dos lavradores perversos, dizendo, ó, houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou de um valado, ou seja, fez um fosso para separar, construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou aos seus lavradores e assentou-se para longe. Aí a gente já vê de cara aqui, né, que nessa parábola, ao invés da figueira plantada no meio da vinha, ele construiu o quê? Uma torre. Então, diante dessas informações, não há dúvidas de que a figura da figueira contida nessas parábolas equivale à mesma figura da torre também existente no meio da vinha, que é aquele campo de videiras, representando, na verdade, o quê? O próprio templo de Jerusalém. Mas é o templo físico? É aquela construção daquela igreja? Não, gente. É o juízo religioso contido naquela instituição, vamos colocar assim. É o próprio judaísmo, como sendo o quê? Um protótipo, ou seja, uma prefiguração, um modelo, né? Mas correspondendo, na realidade, ao juízo religioso coletivo da humanidade, que naquela época era o juízo judaico-cristão, o judaico que existia e o cristão que Jesus estava trazendo. Porque, na realidade, gente, Jesus não criou uma nova religião. O cristianismo primitivo nada mais é do que o próprio judaísmo restabelecido à verdade, porque ele também passou por processos de deturpação. Então, Jesus, lá no próprio Sermão da montanha, lá no Mateus 5, ele deixou claro, eu não vim aberrogar a lei, e sim cumprir, ou seja, tornar ela plena. Então, ali ele deixou claro, né, que ele não estava anulando o judaísmo, ele estava trazendo um novo olhar, uma interpretação mais correta, verdadeira sobre aqueles antigos ensinamentos. Então, a gente viu aqui que a figura da vinha representa o quê? Aquele campo de videiras que representa o quê? Israel, que é um modelo para quem? Para o mundo, porque na realidade, né, ela representa todas as nações. As videiras, que são aquelas outras árvores, representam o quê?
os próprios judeus, mas é um modelo para quê? Para toda a humanidade, todos os homens. E a figueira? A gente viu lá que a figueira, ou que equivale à figura da torre, representa o quê? Naquela parábola da figueira seca, o templo de Jerusalém. Mas ele representa o quê? Um modelo, mas não é a igreja, o templo, a igreja física. Representa aquele juízo religioso coletivo daquela humanidade. Na realidade, que é a consciência judaico-cristã, que é o quê? O cristianismo primitivo ou o judaísmo renovado, como eu disse lá, que está em Mateus 5,17. Para confirmar isso tudo que eu disse, lá no livro Consolador, o Espírito de Emmanuel, também compreendendo que Israel representa nas antigas escrituras judaicas um modelo, né, uma prefiguração para toda a humanidade, olha só o que ele disse lá, respondendo à questão 262. Por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente, ou seja, quase sempre, né, para não dizer sempre, ao povo, ou à chamada casa de Israel? Aí ele falou, em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como o símbolo de toda a humanidade terrestre. Então, fechou, né? É isso aí, é uma prefiguração. Sobre a figura dos ramos, a gente entende o seguinte, sendo a figura da figueira a representação do juízo religioso coletivo da humanidade, então podemos deduzir, né, pela lógica, que a figura dos ramos, os galhos, onde brotarão os seus rebentos, ou seja, os frutos, né, daquela figueira, os figos, corresponde às diversas ramificações ou subdivisões de entendimentos ou juízos dessa mesma base nas diversas crenças formadas a partir de então, ou seja, nas futuras religiões chamadas abraâmicas, monoteístas, de base judaico-cristã, conforme as suas interpretações particulares sobre essas questões espirituais. Então, na verdade, a gente percebe que, apesar das muitas divergências doutrinárias sobre alguns pontos entre as diversas religiões professadas, podemos observar também semelhanças quanto a alguns princípios básicos fundamentais entre elas, como se fosse, de fato, assim como os muitos ramos de um mesmo tronco principal e pertencente àquela grande simbólica figueira. Por isso é que Jesus, citando as antigas profecias, particularmente Daniel, explicou, por exemplo, naquela parábola do grão de mostarda, olha só o que ele disse, só como é que fica bem mais fácil a gente tirar a interpretação. Ele falou lá, o reino dos céus é semelhante, ou seja, assim como o grão, que lá na parábola do semeador ele falou que a semente é a palavra de Deus, ou seja, a doutrina, né, cristã que ele estava trazendo, de mostarda, ou seja, uma coisa ainda pequena, incipiente, que estava surgindo naquele momento, que o homem, ou seja, ele próprio, pegando nele, semeou no seu campo, que é o mundo. Aí ele coloca, o qual é realmente a menor de todas as sementes, ou seja, estava em formação, mas sabendo que aquilo tudo ia crescer. Mas crescendo, ela se faz a maior de todas as plantas e se faz uma árvore. Qual árvore é essa? É justamente essa que a gente está tratando, a figueira. De sorte que vem as aves do céu, que é o símbolo dos espíritos, que vêm, inclusive, encarnam no mundo e se alinham, ou seja, constroem seus ninhos ou casas, que são o quê? Os seus juízos formados, né, nos seus ramos, formando o quê? As suas diversas crenças religiosas, que são os seus juízos coletivos ou ramificações particulares naquela mesma base doutrinária, ou seja, naquele juízo judaico-cristão. Ou seja, seria uma possível interpretação dessa parábola de acordo com esses elementos que eu trouxe para vocês. E a figura dos frutos? Por sua vez, a figura dos figos, que são os frutos, né, que brotam nos muitos ramos daquela grande figueira, representam as obras ou ações humanas, tanto individuais quanto coletivas, que a gente pode chamar das obras institucionais, né? Ou seja, eles correspondem à qualidade não só dos pensamentos ético-morais religiosos professados pelos homens, mas também às suas consequentes ações praticadas e baseadas nele, ou seja, aquilo que a gente faz baseado nos nossos juízos. Logo, esses simbólicos frutos podem ser tanto bons, ou seja, virtuosos, quanto ruins, ou seja, viciosos, mas sendo sempre originados da qualidade do juízo, ou seja, dos entendimentos
nossos, né, e das nossas escolhas, de acordo com as nossas crenças. Para comprovar esse entendimento, né, consta, por exemplo, lá durante o Sermão da Montanha, Jesus citando o profeta Jeremias e falando dos chamados falsos profetas, que são aqueles adversários da verdade, que são aqueles que às vezes costumam ter apenas aparência de santidade, né, se apresentam belos, né, bem afeiçoados, mas que deturpam a verdade divina, orientou dizendo: tomem cuidado com os falsos profetas, aqueles supostos mensageiros de Deus que, por outro lado, professam a mentira, porque por seus frutos os conhecereis, ou seja, suas obras, né? Olhem as obras. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Né? Cada um dá aquilo que é da sua real natureza íntima, né? Assim, toda árvore, que a gente pode colocar aqui, ou seria a videira ou a figueira, né? Tanto a parte individual quanto a parte institucional, boa, ou seja, aquela representada pelos seguidores, produz bons frutos, ou seja, boas obras. E, por outro lado, a árvore má, que é aquela representada pelos adversários, que ele estava falando, os falsos profetas, produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Logo, pelos seus frutos, ou seja, a qualidade das suas obras, é que os conhecereis, e não pela simples aparência exterior das suas folhas. Então, o que ele quis dizer? Que os tipos de árvore, tanto videira quanto figueira, representam o quê? Os homens no seu sentido particular ou as instituições no seu sentido coletivo, que representam o quê? O juízo humano, tanto particular quanto coletivo, que pode ser tanto dos seus seguidores quanto dos seus adversários. E os tipos de frutos, que são as obras, é a qualidade ou a essência dos pensamentos e das ações humanas praticadas, tanto individuais quanto institucionais, ou seja, particulares ou coletivas, que são ensinadas e praticadas, tanto pelos seus seguidores quanto pelos seus adversários. E as folhas? As folhas são as aparências humanas, tanto particulares quanto institucionais ou coletivas. Por isso é que, no contexto da parábola da figueira seca, olha como é que fica fácil a gente entender. Referindo-se, na verdade, ao belo e suntuoso templo de Jerusalém, consta o relato de que Jesus, avistando uma figueira, que é o símbolo do templo judaico daquela época, perto do caminho, ou seja, perto de Jerusalém, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, ou seja, ela só tinha apenas uma bela e grandiosa aparência exterior, mas sem as suas necessárias obras, ou seja, sem os seus frutos. E a gente viu lá, né, que ela, se tinha folhas, ela já tinha que ter os seus frutos verdes, porque ainda não era tempo de frutos, ou seja, dos frutos maduros, mas já tinha que ter alguma coisa de fruto verde. Então, quis demonstrar que algo de errado existia naquela simbólica figueira. E aí consta, né, referindo-se às antigas profecias sobre a queda do templo, ele realizou, e pelo menos eu entendo isso, né, um ato simbólico, ou seja, uma chamada encenação profética, que fazia parte da cultura daquele povo, ensinar tanto por palavras quanto por atos simbólicos. E aí ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou, ou seja, ela foi destruída imediatamente, ou seja, naquele tempo. De fato, a gente viu que a história demonstrou que aquela simbólica figueira, que é o templo de Jerusalém, foi destruída no ano 70. Né? Agora, se Jesus realmente secou aquela figueira ou não, a gente não tem como saber. Né? Eu acredito que sim, porque se ele fez uma encenação profética, ele realmente secou aquela figueira, né? Ou ele pode até ter dito que secou, mas não secou, mas a gente não tem como saber. Para confirmar isso tudo, olha só o que Kardec, trazendo a interpretação sobre todas essas parábolas da figueira, disse. Olha só, Kardec, falando sobre esse aspecto individual e coletivo referente à figura da figueira, e em especial daquela que, assim como antes, também deverá ser no futuro seca, ou seja, arrancada pela raiz. Olha só o que ele diz.
A figueira que secou é o símbolo que a gente viu lá, tanto dos homens quanto das suas instituições, né? Que apenas aparentam propensão para o bem. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que tem apenas folhas, mas que, na realidade, nada de bom produzem. Ou seja, encontram-se que sem frutos, ou seja, estéreis. Simboliza também todos aqueles que, tendo os meios de ser úteis, ou seja, de dar os seus frutos, não são, ou seja, não os fornecem, não dão frutos. Aí ele vem elencando todas as utopias, ou seja, os ensinos, todos os sistemas ocos, ou seja, aquelas instituições inúteis, todas as doutrinas, ou seja, aqueles juízos religiosos carentes de base sólida, ou seja, que não vieram daquele juízo da figueira, vamos colocar assim, né? O que a mais das vezes falta é a verdadeira fé, ou seja, a boa vontade, aquela fé produtiva posta em ação para o bem coletivo, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas, ou seja, que sobrepõe obstáculos. São simbólicas árvores cobertas de folhas, ou seja, ela só tem uma boa aparência, porém baldas de frutos, ou seja, desprovidas das suas boas obras ou ações. Ou seja, Kardec resumiu aqui, dando a interpretação de tudo isso que eu trouxe para vocês. Por fim, ele disse: quer dizer que todos os sistemas, ou seja, aquelas instituições humanas, todas as doutrinas, aqueles juízos religiosos, que nenhum bem, ou seja, que não dão bom fruto para a humanidade, ou seja, para as simbólicas videiras da vinha, né, houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Então, aquela profecia, né? As figueiras serão cortadas, né, no futuro. E que todos os homens, ou seja, tanto no seu aspecto coletivo ou individual, né, figueiras e videiras deliberadamente inúteis, ou seja, sem frutos, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados assim como a figueira que secou, ou seja, serão secas, né? O espírito de Simeão, numa mensagem de 1863, falando sobre esse mesmo assunto, olha só o que ele disse. Será suficiente a gente se aparentar estar vestido com aquela roupa do Senhor, né? Lembrando aquela parábola do festim de bodas, né? Para ser um fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras, ou seja, pelos seus frutos. Aí ele lembra a passagem que a gente viu da árvore e seus frutos. Aí ele coloca, são do mestre essas palavras, discípulos do Cristo, compreendeis bem. E aí ele falando sobre o seu aspecto coletivo, olha só o que ele diz, os frutos que deve dar a árvore do cristianismo aqui. Aqui ele fechou. Ele demonstrou que a figueira, ou seja, a árvore, representa o juízo religioso formado, o cristianismo, né? Desta árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra, ou seja, fornece aquele abrigo, a proteção e o consolo espiritual ainda para uma parte do mundo, mas que ainda não abriga todos os homens, ou seja, as simbólicas videiras da vinha, né, do mundo, que se lhe hão de agrupar em torno dela. Os da árvore da vida são os frutos da vida, da esperança e da fé. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-te por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. É o trabalho de todo discípulo de Jesus, né? De nós, palestrantes, né? É se esforçar por espalhar os frutos, né? Mas poucos ainda os aproveitam, né? Com isso, gente, a lição da figueira, a gente pode entender que fornecida por Jesus aos seus discípulos, foi a de que eles deveriam observar todas as coisas anunciadas no seu sermão profético com bastante atenção. Mas após se cumprirem ao longo dos tempos, ou seja, daquelas simbólicas estações que vai uma sucedendo a outra, todos aqueles anunciados acontecimentos proféticos, são aqueles sinais precursores, principalmente quando, no futuro, eles perceberem que o juízo religioso coletivo, ou seja, aquela simbólica fideira, que a gente viu que é a base judaico-cristã evangélica,
e a própria humanidade, que a gente viu lá que são as simbólicas videiras, começarem a apresentar os seus preciosos e desejados sinais de renovação social, ou seja, os seus simbólicos bons frutos, então o momento do fim deste mundo, que os judeus chamam de Hasharit Olam Hazé, né, que a gente chama de mundo de provas e expiações, com a chegada do final dos tempos, que a gente chama de regeneração, estaria, enfim, bem próximo às portas. É essa a mensagem da figueira, né? Para comprovar isso, olha só o que Kardec colocou lá no livro A Gênese. Sobre esses preditos sinais de renovação, tanto social quanto do mundo, ou seja, da chamada regeneração, os anunciadores da proximidade do momento do final dos tempos, ele disse assim: quando chegar o momento profético, os homens serão advertidos por meio de sinais. É isso que ele tirou lá do entendimento do sermão, né? Esses indícios, porém, não estarão nem no sol, nem nas estrelas. Eles se mostrarão no estado social, ou seja, coletivo da humanidade, e nos fenômenos mais de ordem moral, ou seja, nos de simbólica renovação, tanto da figueira quanto das videiras, do que nos físicos, ou seja, dos sinais apresentados na própria vinha ou mundo, e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. É aquilo que Kardec deixa bem claro, né? Os sinais de renovação vêm do estado social e não das mudanças do próprio planeta Terra em si. Não significa que não vão acontecer certas mudanças, mas os sinais serão mais evidentes no estado social, moral, né? De ordem moral. Com isso, a gente encerrou o segundo e terceiro nível. E a gente vai entrar no quarto nível, que trata do sentido espiritual dessa parábola, né? E a gente vai entender o que seria esse tal simbólico verão que ele falou aqui, que seria o quê? O desse momento do tal, da chegada do fim do mundo, ou do chamado final dos tempos, né? Que antecede a chegada daquele futuro reino de Deus, né? Porque ele disse que aí eles estariam próximo às portas, e também essa ideia que ele quis trazer sobre a questão desta geração. Então, vamos lá. A simbologia do verão. Quanto à simbologia da proximidade daquela nova e futura estação climática do ano, que a gente viu que é do verão, momento este a partir do qual ocorre, a gente viu lá o amadurecimento dos frutos, ou seja, dos figos da figueira, coincidindo justamente com a época da celebração da festa religiosa de Pentecostes, de acordo com aquele calendário agrícola e festivo judaico, ela representa, de fato, um momento futuro especial, quando deverá ocorrer neste mundo, ou seja, nesse momento do mundo de provas e expiações, né, de acordo com as antigas profecias, o que a gente pode chamar de uma espécie de novo Pentecostes. Logo, a gente já traz na cabeça, dizer está próximo o verão significa, na verdade, revelar que está próximo o quê? O momento da chegada de um novo Pentecostes, que coincide com o momento da colheita dos figos da figueira. Mas, afinal, o que tudo isso significa? Ou seja, eu falei para vocês aqui, mas falei, mas não expliquei ainda, né? Qual será o antigo mistério existente nessas revelações? Qual a mensagem divina ocultada em toda essa simbologia envolvida não só na mudança ao longo dos tempos da fisionomia da figueira e das videiras existentes na vinha, mas também do momento da comemoração das festas judaicas, particularmente nessa da chamada Pentecostes. Temos como saber? Sim, vamos ver, né? Essa simbólica estação do verão corresponde, na verdade, a um específico momento profético a partir do qual a simbólica figueira, que a gente viu lá que é o símbolo do juízo religioso coletivo da humanidade, existente na vinha, ou seja, neste mundo, terá que passar a apresentar os seus preciosos e desejados frutos maduros. Esses frutos são os representativos do momento da chegada da sua regeneração, que é o do progresso humano, com sua capacidade de receber, compreender e aceitar a verdadeira palavra de Deus, ou seja, aquele que a gente chama o juízo
ou divino, ou a revelação divina, e de consequente conscientização quanto à necessidade da prática geral, ou seja, social, coletiva, dessa moral judaico-evangélica ensinada aos homens desde a antiguidade. Olha só o que Kardec disse lá no livro A Gênesis, falando sobre a chegada dessa simbólica estação do verão, referente à regeneração da humanidade. Ele coloca assim: quando, por consequente, a humanidade, que a gente viu lá que são as simbólicas figueiras e videiras existentes na vinha, né? Ou seja, os homens e seus juízos coletivos existentes no mundo, está maduro para subir um degrau, ou seja, para progredir, pode-se dizer que estão chegados os tempos marcados ou determinados por Deus, como pode também dizer que em tal estação, que no caso a gente viu que é o verão, eles, né, os tempos são chegados para a maturação, ou seja, o amadurecimento dos frutos e a sua colheita. Então ele encaixou essa simbologia da estação do verão, né, citada por Jesus lá no Sermão Profético, com aquela questão do momento da colheita, da ceifa que a gente viu que é a da separação da humanidade, né? Mas o que a antiga festa judaica de Pentecostes tem a ver com tudo isso? Aqui que está o segredo, gente. Importante se torna compreender que, nesta festa específica, de acordo com a cultura judaica, é celebrada a entrega a Moisés da divina lei no Monte Sinai, ou seja, as tábuas dos 10 mandamentos, aquilo que os judeus chamam de Torá, né, quando foi feita a chamada aliança sinaítica. Então, logo, quando se pensa no verão, você pensa em Pentecostes. Pensando em Pentecostes, a gente já pensa o quê? Na entrega da primeira revelação de Deus a ser ensinada aos judeus, porque, na realidade, em Pentecostes, os judeus comemoram a vinda da palavra de Deus ao mundo, da Torá, que é a primeira revelação. Então, inclusive, né, tem uma questão profética envolvida, de acordo com aquele calendário festivo, essa festa de Pentecostes acontece exatos 50 dias após a celebração da festa da Páscoa, ou seja, tem um tempo determinado para a coisa acontecer. Para vocês entenderem rapidamente, essas aqui são as 7 festas judaicas, né? Começando a que a gente viu lá pela Páscoa, né? E 50 dias depois acontece essa outra, que é Pentecostes, que é na linguagem deles, porque Pentecostes vem do grego. Em hebraico, essa festa chama Shavuot, né? Ela acontece 50 dias depois da Páscoa e ela simboliza a entrega da lei, da Torá, ou seja, a vinda da primeira revelação, que foi o judaísmo. Contudo, o mais interessante é que esse específico e profético momento futuro que antecede o final dos tempos, por isso que Jesus falou, ele estaria às portas, né? Dessa simbólica celebração do que a gente pode chamar de uma espécie de novo Pentecostes, está intimamente relacionado com aquelas respostas dadas por Jesus aos seus discípulos no sermão profético, quando ele disse lá que primeiro ia acontecer a chamada deturpação, né, da antiga doutrina, né? Mas que depois ele prometeu o envio de um outro consolador, né, que teria por missão, que a gente entende que é a doutrina espírita, né, aquele que iria restabelecer a verdade, ou seja, ele ia restabelecer a segunda revelação fornecida naquela época, que foi o cristianismo, ao seu verdadeiro sentido espiritual. E foi isso que a gente viu aqui, lá, né? A gente pode perceber lá no sermão profético, quando Jesus falou, ó, surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, e que o amor de muitos esfriará, ou seja, aquela doutrina ia ser deturpada. Mas apesar dessa deturpação da doutrina cristã original, ele garantiu que depois ela seria o que? Restabelecida através de um outro consolador. E que esse consolador, com o passar do tempo, ele falou que esse evangelho do reino, ou seja, essa doutrina do reino dos céus, será pregado, ensinado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E aí sim, depois disso, virá o tal fim dos tempos. Kardec, no livro A Gênese, falando sobre isso tudo, olha só o que ele falou.
ele demonstrou que Pentecostes se relaciona à futura entrega de uma nova revelação divina. Olha só o que Kardec disse. Aí ele citou, né, aquelas antigas profecias, principalmente contidas no livro do profeta Joel, e que foi citada por Pedro lá no Ato dos Apóstolos, quando aconteceu aquele episódio do Pentecostes, né, que ele fala e deixou claro que aquilo ia acontecer nos últimos tempos. Aí Kardec coloca assim: se agora, levando em conta a forma alegórica de alguns quadros, ou seja, de algumas parábolas que foram trazidas por Jesus, e prescrutando o sentido profundo, ou seja, espiritual das palavras de Jesus, compararmos a situação atual, ou seja, segunda metade do século XIX, com os tempos proféticos por ele descritos, como assinaladores da era de renovação, ou seja, de regeneração, não podemos deixar convir que em muitas das suas predições estão se cumprindo naquela época, ou seja, Kardec reconheceu que estavam sendo cumpridas antigas profecias, donde a conclusão de que atingimos os tempos marcados e o que confirma em todos os pontos do globo os espíritos que se manifestam. Como vimos, coincidindo com outras circunstâncias, o próprio advento do Espiritismo, que é o novo Consolador, realiza uma das mais importantes predições de Jesus, essa do chamado Novo Pentecostes. Por fim, Kardec disse, é a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade, que se apresenta e se revela, né, indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições. É a predição, por consequente, da manifestação universal dos espíritos. Né? Então, ele reconheceu que aquele Pentecostes, assim como ocorreu aquele Pentecostes, 50 dias depois, né, da festa da Páscoa lá, citada no livro dos Atos dos Apóstolos, e que Pedro deixou claro que aquilo era uma prefiguração de algo que iria acontecer no futuro, de acordo com a profecia do profeta Daniel, Kardec compreendeu que esse novo Pentecostes aconteceu lá naquele momento da segunda metade do século XIX. Isso, como foi dito, acontecerá nos últimos tempos. Então, ele reconheceu aquilo que Pedro falou. Ora, como não chegamos ao fim do mundo, mas ao contrário, à época da sua regeneração, devemos entender que aquelas palavras como sendo indicativas dos últimos tempos do mundo moral, né? Ou seja, do fim de uma fase de um ciclo temporal, que chega ao seu termo final, né? Logo, quando Jesus disse aos seus discípulos, quando virdes, ou seja, quando vocês constatarem o cumprimento de todas essas coisas, ou seja, daqueles sinais precursores anunciados em seu sermão, saber que ele, o fim deste mundo, ou o final dos tempos, com a posterior vinda, né, do reino dos céus, que a gente pode chamar, na nossa linguajar, o mundo de todos, está próximo, às portas. Né? Ele quis dizer que o fim deste mundo, né, apenas deveria ocorrer após o cumprimento profético de quais sinais? De todos aqueles que ele diz. Primeira destruição da cidade, que a gente viu no ano 70 depois de Cristo, da chamada deturpação da doutrina a partir do ano 380, a ascensão da Roma papal a partir do ano 508 depois de Cristo, o período da grande tribulação dali até o fim do século XVIII, início do XIX, mas principalmente após a chegada do outro Consolador, mediante o quê? O retorno do Cristo. Aí já estaria realmente, de fato, às portas. Kardec, falando sobre essa sequência temporal, ele entendeu isso, olha só, ele falou que a predição de calamidades viriam primeiro, né? De calamidades de todo gênero, né? Aí ele coloca, há em segundo lugar a difusão ou proliferação do evangelho restaurado. É esse momento que a gente ainda está, do outro Consolador, né? Dessa terceira revelação mediante esse novo Pentecostes. Restabelecida na sua pureza primitiva, ou seja, restabelecida a verdade. Depois, o do reino do bem, ou seja, aquele reino dos céus, que é o chamado mundo ditoso, que é a terceira parte,
que será o de paz e de fraternidade universais, ou seja, daquela renovação social da humanidade, a derivar do código moral evangélico posto em prática, ou seja, quando a figueira passar a dar os seus frutos, né, por todos os povos, ou seja, com a humanidade já regenerada ou transformada. Será verdadeiramente o reino de Jesus, ou seja, o reino dos céus, pois que ele, ou seja, o Cristo, presidirá a sua implantação, ou seja, a gente está nesse processo, né? O Consolador já veio, né? A gente está nesse processo de implantação, de proliferação dessa doutrina, né? Passando os homens a viver sob a égide, ou seja, sob a sombra da sua lei, daquela simbólica figueira. Sobre o chamado fim do mundo ou final dos tempos, olha só o que Kardec diz. Será que predizendo em sua segunda vinda o fim do mundo, ele estava falando do fim do mundo literal? Aí ele coloca, não é racional se suponha que Deus destrua o mundo, ou seja, a simbólica vinha, precisamente quando ele entra no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, aliás, a gente viu aqui nas palavras do Cristo, indica uma destruição geral, né, universal, que em tais condições não se justifica, ou seja, não teria lógica. E aí ele concluiu, devendo a prática geral, ou seja, social coletiva do Evangelho, determinar grande melhora no estado moral dos homens, ou seja, aquela renovação das simbólicas videiras e da simbólica figueira, ela por isso mesmo trará o reinado do bem, ou seja, aquele simbólico reino dos céus, e acarretará a queda do mal. É, pois, o fim do velho mundo, aí ele vem concluindo, né? O fim do fanatismo, da incredulidade, essas coisas que a gente ainda percebe por aí, né? Os preconceitos, as paixões pecaminosas, o egoísmo, o orgulho, né? É sobre isso que vai ter que ter um fim. E em conexão com essa parábola, Jesus ainda esclareceu dizendo, não passará essa geração sem que todas essas coisas, ou seja, todos aqueles sinais proféticos precursores anunciados, aconteçam. Então, aquela geração da qual pertenciam os seus discípulos não teria o seu fim, ou seja, a sua renovação ou regeneração, sendo sucedida por uma nova geração, sem que se cumprissem todos, ou seja, não só alguns, mas todos aqueles sinais proféticos anunciados, que a gente já viu que praticamente todos já aconteceram. Logo, a perfeita compreensão sobre o real significado da expressão esta geração será a chave comprobatória de todas as alegações ora apresentadas, ou seja, aquela que justifica a visão profética historicista, né, servindo para conhecermos não só quanto tempo será necessário para a conclusão de todas as coisas, mas também quando, ou seja, em qual tempo elas teriam que se findar. Aí a gente tem que recorrer ao sentido etimológico da palavra, né? A expressão grega, consta lá nas escrituras originais, né, ditas originais, geneafite, correlacionada a uma expressão grega chamada bador-razé, foi traduzida para o português para a gente como sendo esta geração. E o que isso significa? Geralmente falam que ela representa um clã, um povo, uma raça ou uma idade, ou seja, um tempo, né? Representando de fato um grupo de homens de uma mesma linhagem consanguínea ou ainda um grupo de homens de uma mesma época, ou seja, de um período de tempo ou era, implicando na ideia de um período de tempo de vida, que a gente pode chamar de idade, decorrido desde a sua criação, que em grego é Gênesis, até o seu fim, que na realidade, né, é a sua palingenia, ou seja, a sua renovação. Por isso que o termo regeneração em grego é palingenesia, dando a ideia de que, e os judeus compreendem essa ideia, que a chamada regeneração, né, ela representa a renovação tanto do mundo quanto da humanidade, ou seja, a renovação da própria geração. Contudo, diante de tudo o que foi dito naquele sermão, né, profético, dos grandes atuais dilemas ainda existentes no meio cristão diz respeito à resposta para essa pergunta: de qual geração Jesus se referiu?
da geração passada, ou seja, dos judeus, que não teria fim, né, seus contemporâneos, ou de uma geração futura. Sem pretender adentrar aqui nas muitas controvérsias existentes sobre essa polêmica questão, compreende-se que nem todos aqueles sinais proféticos anunciados por Jesus aconteceram naquela época em Israel. Ou seja, aquilo que a gente pode entender que seria aquela chamada visão preterista de alguns exegetas, estudiosos aplicam, né? Entendendo que aquelas profecias aconteceram todas naquela época e refletiram sobre aquela geração passada. E a gente entende que não, que as profecias foram acontecendo ao longo do tempo. Igualmente, a gente também compreende que nem todas aconteceram, ou seja, e nem também acontecerão no futuro, ou seja, com a chamada geração futura, segundo a outra visão, né, de alguns estudiosos, que é a chamada visão futurista, porque existem aquelas correntes que acham que tudo ainda vai acontecer, né? Por outro lado, a gente viu que, segundo a visão historicista, aqueles sinais, na verdade, foram acontecendo naturalmente ao longo dos tempos e, consequentemente, refletiu sobre uma geração, várias gerações, vamos colocar assim, consanguíneas. Logo, o período de tempo necessário para o cumprimento de todas as coisas preditas por Jesus no seu sermão, né, fez com que aquele tempo de existência, ou seja, aquela geração que a gente pode entender como idade, né, se estende a pelo menos cerca de 2.000 anos, ou seja, desde Jesus para cá. Então, de qual geração Jesus de fato se referiu? Que ele falou que não passaria sem que tudo acontecesse. Contudo, Jesus, por exemplo, conversando com alguns religiosos que lhe pediram um sinal, utilizou-se de um episódio bíblico do profeta Jonas, que foi um profeta que viveu ali por volta de cerca do ano 900 a.C., revelando algo futuro sobre aquela antiga geração. Olha só o que ele diz. Os ninivitas ressurgirão, que é uma palavra que remete à ideia de ressurreição, né? Ou reencarnação, que a gente pode entender que está falando assim, aqueles homens daquela geração antiga, consanguínea, reencarnarão no dia do juízo, ou seja, no final dos tempos, com esta geração. Então ele coloca, existia uma geração de 900 anos antes que iria ressurgir com aquela geração da época de Jesus. Então, que geração é essa que Jesus falou? Né? Igualmente, quando Jesus falou do caso da rainha de Sabá, que foi uma rainha, né, contemporânea do rei Salomão, que viveu ali por volta do ano 1000 a.C. Ele também falou, a rainha do sul, ou seja, de Rabá, também se levantará, ou seja, reencarnará no dia do juízo final, ou seja, do final dos tempos, com aquela geração da época de Jesus. Então, novamente, aquela pergunta, aquela geração, ou seja, o tempo ou idade se estende agora a pelo menos cerca de 3.000 anos, ou seja, 1.000 anos antes de Jesus, mais 2.000 anos de Jesus para cá. Então, novamente, de qual geração Jesus estava falando? E aí Kardec trouxe a solução, né? Porque essa solução só é possível se a gente reconhecer a ideia da chamada reencarnação. Olha só o que Kardec trouxe. Sob o tempo necessário para que se cumprissem todos aqueles anunciados sinais precursores da chegada do momento da grande transformação, ou seja, regeneração, Kardec, esclarecendo essa questão, ele disse, sem sombra de dúvidas, que aquela mutação não poderia acontecer na época dos discípulos. Aliás, essa transformação não era possível se desse dentro de alguns anos. Então, resumindo aqui para vocês, ou seja, o que ele quis dizer? Nem tudo poderia acontecer na época normal do tempo daquela geração consanguínea daquela época. Contudo, Jesus fala como se os discípulos houvessem de presenciar tudo. Com efeito, ou seja, os seus espíritos poderão estar reencarnados quando a transformação se der e até colaborar, né? Ou seja, assumindo missões interventivas no mundo para a sua efetivação.
E sobre a regeneração humana e a consequente nova geração futura, Kardec explicou: a Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se, ou seja, regenerar-se, por meio de um cataclisma que aniquile toda geração. A atual geração, pelo que os espíritos falaram para ele, desaparecerá gradualmente, ou seja, gradativamente, e uma nova geração lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, ou seja, no mundo espiritual, como costuma acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar, ou seja, aquela Kardec falando daquelas questões que tratam da separação do joio e do trigo, do peixe bom, do peixe ruim, daquelas outras parábolas de Jesus, ou seja, daquele processo de avaliação, seleção e separação da humanidade. E aí Kardec disse que em cada criança que nascer, né, não mais um espírito atrasado irá encarnar, mas virá um espírito mais adiantado, propenso ao bem, né, substituindo aquele habitante da Terra, né, encarnada na Terra. Muito menos se trata de uma nova geração corpórea do que uma nova geração de espíritos. Ou seja, Kardec tirando aqui aquela ideia de que, de que haveria mudanças corporais, né, milagrosas, instantâneas no nosso corpo, rapidamente, né? Ou seja, o corpo é o mesmo, troca-se o espírito, ou seja, o habitante, né? Sem dúvida, nesse sentido é que Jesus entendia as coisas. Aí Kardec colocou a sua interpretação quando ele falou que essa geração não passará sem que esses fatos ou sinais tenham ocorrido. Assim, ficarão decepcionados os que pensam ao contrário, ou seja, que acreditam que aquela transformação ela vai se operar por efeitos sobrenaturais ou miraculosos, né? E aí Kardec dando a solução sobre esse processo mundial de substituição de espíritos, ele disse: pois diariamente, né, emigrações, ou seja, partidas ou desencarnes, né, do mundo corporal para o mundo espiritual. E imigrações, ou seja, vindas em carnes deste mundo espiritual para o nosso mundo corporal. Esse é o estado normal das coisas. Porém, ele deixou claro que em certas épocas determinadas, como essa que nós estamos vivendo, né, operam-se o quê? Emigrações, ou seja, renovações em massas, né, mais ou menos consideráveis, ou seja, são chamadas imigrações coletivas, né? Em virtude das grandes revoluções que acontecem com a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnados. Quanto a essas épocas determinadas para essas grandes migrações de espírito, Kardec acrescentou: esses momentos de flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões especiais de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais divinos de renovação, ou seja, de regeneração da população corporal do globo e dela se retemperar, ou seja, se revigorar ou renovar pela introdução de elementos espirituais novos, ou seja, mais depurados. Ou seja, as renovações rápidas que acontecem nesses períodos, né, produzem que no elemento espiritual da população um efeito que serve para apenas apressar o progresso social. A respeito da chamada lei de solidariedade universal, né, nesse grande processo de renovação, olha só o que Kardec quis dizer. O que ele está querendo falar? Que essa transfusão, ou seja, esse processo de renovação que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre o quê? Mundos, quer individualmente, nas condições normais, quer por massas em circunstâncias especiais, né? Ou seja,
além de substituição entre a população do mundo espiritual e do mundo material, existem também essa transfusão de populações entre um orbe e outro orbe, ou seja, aquilo que a gente chama dos extraterrestres, né? Na realidade, o que ele está querendo colocar é o seguinte, que esses espíritos de seres de outros planetas irão passar a encarnar aqui. É isso que a gente comumente já compreende hoje na doutrina espírita. Então, ele coloca, geralmente, emigrações coletivas de um mundo para o outro, onde se resulta, né, a vinda de elementos espirituais inteiramente novos. Então, novas raças, ou seja, novas chamadas gerações de espíritos, vindo misturar-se às existentes, constituem o quê? Novas raças ou gerações de homens. Falando sobre a idade, aqui que é o ponto central que eu queria trazer para vocês. Falando sobre a idade da raça, ou seja, da chamada geração adâmica, Kardec concluiu: de acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos ou grupos, né, vindo de outro planeta, de outro mundo, que deu origem à raça, ou seja, a chamada esta geração simbolizada na pessoa de Adão. Ou seja, o que ele está querendo dizer? O Adão é o símbolo de uma geração, que é essa geração, e o símbolo de uma época. E por essa razão mesma, chamada raça adâmica. Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra, e nada se opõe a que seja considerada como habitando esse globo desde apenas alguns milhares de anos, ou seja, não é milhões não, milhares de anos. Então, resumindo, vimos então que Kardec compreendeu, né, e ele não se opôs àquela antiga ideia bíblica judaica de que essa geração teria, de fato, apenas alguns milhares de anos, pois ele compreendeu que, embora a raça corpórea humana seja bastante antiga neste mundo, apenas parte dela procedia de uma raça espiritual exterior ao nosso planeta, originada, por assim dizer, por volta dali do que a gente pode chamar de 6.000 anos atrás. E isso que Kardec obteve a confirmação mais ou menos naquela questão 50 e 51 do Livro dos Espíritos. Então, a raça adâmica, por assim dizer, foi a nova geração daquela época, ou seja, de 6.000 anos atrás. E a gente está no momento de uma substituição da raça, de uma nova raça, ou seja, de uma substituição dessa geração por outra geração. Então, ela representa, né, a raça adâmica, esta geração atual que já tem que cerca de 6.000 anos de idade, mas que após passar por um outro longo processo de renovação, que a gente viu lá que é chamada de palingenesia, que na realidade é a regeneração, né? Essa transformação que está ocorrendo, né, nesse chamado momento de final dos tempos, deverá ocorrer novamente o quê? A introdução de novos elementos, substituindo, formando essa nova geração, aquela que viverá no chamado mundo futuro, né, ou ditoso. Então, gente, para concluir, trazendo para vocês esse quadro, segundo o entendimento judaico-cabalístico, né, do que seria essa ideia. Os judeus têm esse entendimento de que esse período de tempo, né, que eles chamam deste mundo, o mundo atual, ele duraria um período de cerca de 7.000 anos, né, que começa lá desde esse chamado simbólico Adão, ou seja, essa geração duraria em torno de 6.000 anos, e a gente já está nesse processo do chamado período de regeneração, no início do chamado 7º milênio. E a gente compreende, então, conjugando essa ideia do tempo deste mundo com o tempo dessa geração, onde a gente entende que ocorrerá essa substituição da chamada geração atual por uma nova geração futura, que é aquela que iria viver nesse chamado mundo vindouro ou nova era.
Então, a gente viu aqui, né, que segundo o entendimento deles, eles já tinham a previsão de que o Jesus, no seu primeiro advento, né, viria no ano 4000, mas só que eles não o reconheceram como tal, mas Jesus falou que ele iria retornar simbolicamente no terceiro dia, ou seja, no terceiro milênio. A ideia do verão, a gente viu lá que é esse período do chamado final do sexto milênio, né, com a vinda do Consolador. E aí a gente já está nesse período que os judeus chamam de era messiânica, o simbólico dia do Senhor. Se esse período de regeneração que a gente vai adentrar nele vai durar 1000 anos ou não, eu acredito que sim, segundo esse entendimento que eu trouxe para vocês. Com isso, gente, fazer aqui agora o meu momento de merchan, né, de divulgação do meu trabalho. Quem quiser saber mais sobre esses estudos relacionados às antigas profecias judaicas refletidas no tempo de hoje, segundo a doutrina espírita, e compreender mais essas questões que tratam das profecias para o tempo do fim, eu aconselho vocês a leitura desses livros que eu lancei, né, o Sermão Profético de Jesus, esse livro Três Homens, Apenas um Espírito, e esse outro livro, O Relógio Cósmico de Deus, todos eles disponíveis na plataforma Amazon, tanto no formato e-book quanto no formato físico. Pede lá e ele chega, né, pelo correio na casa de vocês. E em breve eu estarei lançando, né, como já foi falado pela Samira, né, já está no forno, né, está faltando só tempo de eu sentar e concluir a continuação desse sermão profético, onde eu vou adentrar nessas 6 últimas parábolas pós-sermão profético. Dentre elas, é essa que eu trouxe para vocês. Mas é claro que lá tem muito mais informação, né? Não fica assim tratado de forma rápida, como eu tratei hoje, nessa noite, né? Porque a gente tem que correr, porque tem um tempo. E com isso, gente, obrigado por tudo. Obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Que maravilha, Wallace, porque de todo o tempo que eu estudo, hoje eu compreendi que eu só entendi a figueira seca no primeiro nível de compreensão, na palavra literal. Sim. E hoje eu compreendi que realmente a figueira seca era o templo, era a instituição. Ela não tinha frutos, apesar de que se esperaria frutos de uma instituição, se esperariam obras, ela só tinha as folhas, que era a aparência. Então, hoje eu consigo entender o que era a figueira seca, da qual os evangelistas se referiam. Por quê? Sim. Porque eu tinha estudado e tinha perguntado para muitos estudiosos, e eu não tinha entendido exatamente isso, como ficou muito claro. E dando esse depoimento, eu quero dizer que como tem que ser muito profundo o teu estudo, porque extrair desse contexto figurado, absolutamente figurado, para mergulhar no segundo, terceiro, mas principalmente no quarto nível de compreensão, há que ter uma dedicação muito grande, porque quando tu nos trazes, fica muito clara a compreensão. Mas até que tu tenhas esse entendimento, eu acredito que tenha sido muito profundo o teu estudo. Então, eu queria te agradecer muito mesmo por tu nos trazeres a figueira, a parábola da figueira, e inserindo também a figueira seca, a figueira estéril, para que nós pudéssemos ter essa compreensão. E quando tu falas do quarto nível de compreensão desta parábola, que seria exatamente a renovação dos espíritos, né, através de uma imigração de novas raças que irão compor, nós estamos sentindo muito isso, vivenciando isso. A gente está no momento, né? Nós estamos vivenciando isso.
E nos parece, como tu já trouxeste a parábola da separação do joio e do trigo, nos parece que se intercalam estas parábolas nos acontecimentos que nós estamos vivenciando. Sim, a Porque gente nós vê que não... os assuntos são recorrentes, né? Você vê que são várias parábolas, Se aprofundam interpenetram, e Samir, eu se acredito. interpenetram, né? Isso mesmo. Isso, realmente, eu Você lembrei vê bastante. quantos estudos eu trouxe para vocês que parece assim, pô, vem o Wallace de novo falando das mesmas coisas. Mas Não, esses assuntos são recorrentes. não, ficou E, muito, muito claro, muito claro. e uma situação que eu vejo fundamental é que quando ele fala, o próprio Jesus, dos que ainda não despertaram e que aqueles que estão despertos reconheceriam, né? Nós vemos hoje isso na nossa sociedade. Então, quando nós dizemos como é que as pessoas ainda não veem isso, está escrachado nos olhos de algumas pessoas, enquanto que outras ainda não veem. É exatamente esse contexto. Cada vez que tu trazes essa profundidade de assuntos, me parece Jesus falando para nós. Hoje, Responsabilidade. porque quando ele diz aqueles que estão despertos reconhecereis os sinais, meu Deus do céu, né? Aquilo que ele falava, né? Aquele que tem olho de ver, ouvido de ouvir, ou seja, desde aquela época, assim como a gente vê hoje, né? É aquilo, essas parábolas da vigilância, é isso. Prestem atenção. Assim como naquela época as pessoas não entendiam aquilo que eu deixei claro, né? Não perceberam Jesus, não perceberam João Batista, assim também não perceberam Kardec, né? As coisas estão acontecendo aí e as pessoas ainda desinformadas, sem saber o que, como, quando, como é que vai acontecer e o como é que é? E o epílogo, né? O filme está correndo, né? Já É estamos no isso. epílogo, Os né? tempos estão aqui. Nós É, estamos vivenciando e as pessoas ainda preocupadas com as suas vestes carnais e sim. não com a profundidade do quarto nível, que é o nível espiritual. Que Sim, é a gente esse. viu que o Kardec compreendeu isso tudo, né? Você vê que o tempo todo a gente conjuga desde o Antigo Testamento, Novo Testamento e traz essa ideia e mostra que aquilo que os espíritos trouxeram para Kardec, que Kardec compreendeu, na realidade é o quê? É o judaísmo de volta, É, aquele antigo pensamento resgatado de novo, né? Com um linguajar novo, né? Mais atual para a gente compreender, né? nossa, eu entendo que esse tipo de abordagem, sabe, Wallace, nós deveríamos trazer muito mais frequentemente para as colunas espíritas. A mim me parece que as pessoas estão esperando esse tempo passar para voltar a fazer o que faziam antes. Se nós não entendermos que este período da pandemia, Deus assim permitiu para que nós voltássemos para o lado espiritual e despertássemos, e as pessoas, muitas delas estão esperando passar esse período para voltarem às suas casas espíritas, fazerem mais do mesmo, isto é, fazerem exatamente, entenderam esse período de introspecção espiritual que tu nos trouxeste muito claramente, que Kardec vem nos avisar estrondosamente em vários dos seus livros, e que nós ainda insistimos em achar que a doutrina é um livro trazido na metade do século XIX. E nessa contextualização que tu trouxeste, que eu vejo que muitas pessoas, Wallace, excelente essa maneira didática que tu nos traz, porque muitas pessoas, e eu entendia, como falamos antes de iniciar a live, que havia entre aspas, um fracasso
na época de Jesus com relação aos frutos na religiosidade que então era graçada a todos. E nós vemos, transportando para o dia atual, por todo esse contexto que Jesus e os apóstolos nos trouxeram, pelos dizeres do Mestre, muito bem interpretados por ti, colocados com Kardec, com Emmanuel, nesse nosso dia a dia, nós vemos a importância desse momento da pandemia para sacolejar todos nós e entendermos que somos seres espirituais e realmente nós temos que avançar e não ficar estagnados como ficamos e estamos há muitos séculos nesse período que nós vemos de geração. Maravilhosa, como sempre, essa profundidade e a clareza que tu traz para que nós entendamos para empregar a nossa modificação no dia a dia. E eu quero aproveitar de colocar, várias pessoas estão encantadas, como sempre. O Rodinei Oliveira diz, parabéns, irmãos. Eu acho que é teu irmão aqui. Como sempre, didático e esclarecedor. A Elisete Ordovaz, uma querida amiga que nos acompanha sempre, estuda conosco, de Caxias do Sul, maravilhosa aula de interpretação, obrigado. Que Deus abençoe a todos. A Diva também, a nossa grande amiga que sempre nos está presente, ensinamentos de grande profundidade que nos levam a meditar e estudar mais os ensinamentos do Mestre. Muito obrigada mais uma vez por dividir seus conhecimentos. O Carlos Tadeu também é outro querido que sempre nos acompanha. Maravilhosa aula, Wallace. Estudo profundo, grato por compartilhar conosco. A Lucilene Mendonça de Lima também, aula magnífica, parabéns, Wallace. A Maria Aparecida, ótimo estudo, filho, meus parabéns, te amo. Deve ser alguém bem chegada contigo aí. Essa é a mamãe. Eu também, é isso aí, querida. Agradecemos também a espiritualidade amiga, fala a Lucilena, o Sérgio Frá também, nosso querido amigo, que compartilha sempre conosco, integrante do SEAC da AME, agradecendo por compartilhar esses novos conhecimentos, e o Adilson também, Reis, filho, obrigado pela informação. Esse é o papai. Aí, ó. E que mais? É isso aí, enfim, todos estão encantados, como sempre, nessas tuas maravilhosas colocações. A gente fica encantado pela clareza que tu sempre nos traz, essa profundidade que é desse estudo, e que tu possas sempre nos trazer essas maravilhas para aprofundar os nossos entendimentos. Querido, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço essa parceria com vocês aí. Sinal que a gente conversou antes, né? Sinal, se o pessoal está gostando, né? Vocês estão gostando, é sinal que o objetivo está sendo atingido, né? Vamos lá, mais capítulos pela frente. Isso. Eu agradeço a todos os irmãos aí, os familiares, os amigos presentes, né? Obrigado pelos elogios e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E ficaremos ansiosos pelo teu novo livro, que ele venha logo. Sim, sim. Muito, muito obrigada, Wallace. Realmente é fantástico a qualidade das associações que reverberam dentro de nós como um momento atual. Meu Deus do céu. Muito, muito obrigada, querido. As tuas considerações finais e já vamos estar ansiosos pela espera do teu livro. Sim, já está. Se Deus quiser, só falta tempo para sentar e tranquilidade de espírito para poder fazer a coisa fluir, né? Mas vamos ver, vai chegar na hora oportuna. Obrigado por todos, obrigado Samira, obrigado Vitório. Agradecer novamente a oportunidade de falar para vocês aí da AME Serra Gaúcha. Tá? E estamos aí, se Deus quiser, para novas oportunidades. Nós é que agradecemos, Wallace, agradecemos a todos que estão conosco até essa hora. Pedimos que vocês deixem os seus comentários, o seu like, para que também outras pessoas possam assistir essa live. Nós agradecemos ao Wallace em especial e a todos vocês, queridos amigos, que estiveram conosco até agora. Se Deus quiser, na semana que vem estaremos com uma nova live. Boa noite a todos. Boa noite, gente.